Hoje, nesse novo NGEP, apresentaremos um diagnóstico crítico sobre a gestão interna do processo de desenvolvimento de produtos, o PDP, especificamente no que tange ao mapeamento de cargas e capacidade, apresentando o efeito chicote, restrições e análise temporal no APQP. Eu sou Sara Gatti e vou conduzi-los por uma reflexão fundamentada em dados reais de projetos simultâneos em uma montadora transnacional. O processo de desenvolvimento de produtos em montadoras de grande porte é regido pelos princípios do APQP. Essa não é apenas uma ferramenta de qualidade, mas uma abordagem de gestão que garante a validação do produto e a solidez do processo produtivo de forma integrada. A complexidade se materializa na cronologia e na correlação do APQP com o PPAP, Production Part Approval Process. Esse diagrama temporal, o fluxo em cascata, demonstra a sequência de gates ou marcos críticos, o Concept Gate, CG, até o End Gate, EG. A visualização dessas transições é crucial. Ela engloba desde o recebimento da necessidade de desenvolvimento até a liberação para a produção seriada. No centro desse fluxo, nós temos o RTS, Review of Technical Specification, revisão da especificação técnica, que atua como uma janela temporal crítica para a definição de requisitos técnicos e a passagem do bastão para a industrialização. A performance de cada gate impacta o próximo, criando uma cadeia de dependência que, se mal gerida, transforma pequenos desvios em grandes entraves. É nesse ecossistema multifuncional que se constrói a assimetria de alocação de recursos e a sobreposição de atividades. O desafio é como gerenciar o tempo e a carga de trabalho de cada ator em meio a múltiplos projetos concomitantes, evitando que o gargalo em uma área contamine todo o fluxo. O nosso olhar incide justamente sobre essas transições, onde as entradas são inadequadas ou tardias, levando a cadeia de atividade subsequente a fatores de amplificação. Nosso foco, então, é aprofundar a análise da dinâmica interna, mapeando quais áreas dentro da própria montadora causam maior impacto e geram subsídios para ações de melhoria contínua e balanceamento de recursos. Isso porque complexidade e sobreposição de atividades geram instabilidade. Analisaremos como o mapeamento de cargas, o temido efeito chicote e as restrições se manifestam nas fases do APQP e, necessariamente, como podemos usar essa análise para fundamentar a tomada de decisão gerencial. A nossa metodologia é mista, qualitativa e quantitativa, baseada em dados de 5 projetos desenvolvidos simultaneamente ao longo de um ano. Os dados revelam um problema de proporções sistêmicas, o efeito chicote. Observe um gráfico. A coluna cinza escura representa os dias planejados e a coluna laranja os dias realizados. A diferença é chocante e o fenômeno de amplificação é visualmente evidente. O efeito chicote, amplamente estudado na cadeia de suprimentos, aqui se manifesta na cadeia de valor interna do PDP. Pequenas distorções nos prazos das fases iniciais se propagam e se intensificam nas etapas subsequentes. Essa estabilidade inicial compromete a fluidez da informação técnica e a disponibilidade de insumos. O pico de desvio é atingido na fase final, a PQP Closure, que acumulou um aumento de mais de 41.900% em relação ao prazo previsto. Esse número estratosférico é a materialização de estresse sistêmico acumulado ao longo de todo o fluxo. E esse é o sintoma, não a causa. A causa está na propagação dos atrasos. Para quantificar o desvio, aplicamos o modelo de amplificação, o índice de amplificação IA, calculado pela diferença percentual entre o tempo real e o tempo planejado, comprovando aqui o quão distante estamos dessa previsibilidade. Se o efeito chicote é o que, o balanceamento de carga-capacidade é o quem. A raiz do atraso está na simetria da alocação de recursos. Analisando a carga total por grupo, compradores e assistência técnica administrativa têm cargas significativas, refletindo o processo de cotação e liberação sistêmica, que é o RFA. No entanto, a engenharia de desenvolvimento concentra a maior carga total, 420.600 dias, e a maior carga média por pessoa, 60.000 dias. Isso confirma o gargalo. Embora a restrição sistêmica que inicia o atraso seja a aprovação do RFA, a responsabilidade do comprador, o impacto operacional e o acúmulo de trabalho é descarregado na engenharia de desenvolvimento. O engenheiro de desenvolvimento, SD, é o elo central da governança do PDP e fica sobrecarregado, aguardando a liberação sistêmica para iniciar suas atividades técnicas. Quando comparamos o cronograma planejado com o realizado pelos compradores, percebemos que os desvios não são residuais, mas sistemáticos. Em fases como RFA e Rate Quotation, os percentuais de atraso ultrapassam múltiplas vezes o previsto, chegando a mais de 500% em alguns casos. Isso demonstra que os compradores enfrentam não apenas excesso de carga, mas também forte dependência de informação externa e decisões upstream. Ou seja, os atrasos não nascem apenas dentro da área, mas chegam até ela já amplificados. No caso dos SDs, o contraste entre planejado e realizado também é expressivo. Em eles simples e APQP Closure, os tempos reais multiplicam em muito os tempos previstos, chegando a valores várias vezes superiores. Esse resultado mostra duas coisas. Primeiro, que os SDs atuam como absorvedores da variabilidade acumulada. E segundo, que mesmo quando conseguem antecipar certas etapas intermediárias, como a RTS Approval, essa antecipação não compensa os gargalos finais. O sistema como um todo não recompensa esforços isolados e o fechamento do APQP se torna o grande ponto de acúmulo de atrasos. Concluímos que o efeito chicote está presente de forma clara no PDP dessa montadora, com amplificação progressiva que torna o APQP Closure o reflexo mais visível de um problema sistêmico. As fases iniciais, especialmente RFA e Rate Quotation, explicam boa parte da variabilidade acumulada. A análise de carga-capacidade mostrou que os SDs carregam em média mais de 3 vezes a carga do segundo grupo mais onerado, confirmando seu papel de gargalo estrutural. A consequência é que o sistema atual não reduz variabilidade, ele a multiplica. Para reverter esse cenário, precisamos de medidas táticas imediatas, como redistribuição de carga e criação de buffers upstream, e de medidas estratégicas, como redefinição do papel do SD como mandado claro de governança, além da integração de práticas de toque e core tools para controle mais fino desse fluxo. Se quisermos reduzir atrasos no final, precisamos agir no início. O investimento em prevenção e equilíbrio de cargas é o que garante a previsibilidade e decisão assertiva do PDP. O gerenciamento de produtos para um futuro renovável exige mais do que boas ferramentas. Exige uma gestão inteligente baseada em dados empíricos capaz de transformar a instabilidade em previsibilidade e, fundamentalmente, otimizar a tomada de decisão gerencial. Obrigada.